Começar do começo, né? Não, assim como a Moema também, né, de declarar Jesus no meio com todos vocês também. Não é fácil estar na frente, né, mas a gente faz tudo para Deus. Né? Então, e estamos justamente nesse clima de família que nós construímos desde o primeiro dia aqui na Mariápolis. Então, e me sinto livre e nos sentimos livres também, né, de cada momento, da escuta, da partilha com cada um de vocês. Eu escrevi tive que resumir um pouquinho, mas deu para... nasci em uma família com valores cristãos e que já participavam do movimento dos Focolares. Minha mãe foi sempre uma interna do movimento dos Focolares, já participava ativamente. Ela, para quem conhece, ela é uma voluntária, ela faz parte do movimento dos Focolares. E meu pai é um diácono permanente. Lembro que quando criança, aprendi no movimento que Jesus se encontrava em cada pessoa e logo procurava fazer pequenos gestos como um ato de amor a Jesus, como por exemplo, quando criança, de dividir o lanche com os colegas na escola, com os coleguinhas na escola. Às vezes eu ganhava muitos presentes dos meus pais ou dos familiares, e tinha um vizinho em casa, o vizinho da casa do lado, que não tinha aquele modelo daquele brinquedo, que era do último modelo. Então eu também dava para o meu vizinho, brincávamos juntos, assim, era uma partilha que fazia com esses pequenos gestos. Aos 12 anos, participei de um congresso internacional do movimento dos Focolares na Itália, com milhares de adolescentes do mundo inteiro que, assim como eu, procuravam viver pelo mundo unido. Vendo Chiara, ali a poucos metros, e olhando toda aquela multidão de meninos e meninas, senti dentro do meu coração uma presença muito forte de Jesus entre nós. E entendi pela primeira vez a grandeza da obra de Maria e quanto ela era importante na minha vida. Porém, aos 16 anos, comecei a me questionar se aquela forma de procurar viver radicalmente o Evangelho era somente para agradar aos meus pais e também às pessoas que participavam do movimento, que eu queria muito bem, ou era a minha opção diante de Deus. E por isso entrei em uma profunda crise, fazendo com que eu me afastasse do movimento dos Focolares. Também deixei nesse mesmo período de ir à missa, de rezar. Foi um momento assim realmente de escuridão na minha adolescência. Comecei a questionar também sobre muitos valores cristãos. Comecei assim a buscar outras amizades, vivendo uma vida mais mundana com esses novos amigos. Então, nesse período justamente, como dessa minha adolescência, nesses meus questionamentos, porque talvez eu me perguntava, mas será que essa formação que eu tive, desde criança, foi tudo por osmose que entrou, e eu não parei para pensar se realmente era isso que eu queria, ou eu queria mostrar aos outros, talvez com uma expectativa que muitos carregavam do Emmanuel, olhavam para o Emmanuel como aquele dentro do movimento dos Focolares, e então isso me pesou muito. Então entraram justamente esses questionamentos. Sabia que agindo dessa forma deixava minha família muito triste. Porém meus pais procuravam me respeitar. E lembro que sempre eles me diziam: liberdade com responsabilidade. Então eu sabia dessa minha opção que estava fazendo, de deixar essa vida cristã, de viver esses princípios, esses valores cristãos, e
sabia justamente que meus pais, minha irmã também, deixavam eles tristes, mas é justamente isso, eles também davam essa liberdade e diziam essa liberdade com responsabilidade. Aos 19 anos, vivi uma vida muito confortável. Então, sempre fui amante dos esportes, né? Sou de Maceió, sou de uma cidade de praia, então sempre vivi a poucos metros da praia, então a minha vida também era sempre não com esportes na praia. Boas notas na faculdade, carro, um bom estágio, namoros, festas. Realmente, humanamente, não tinha nada para reclamar. Vivi uma vida ótima e confortável neste sentido. Porém, aos poucos, começava a me perguntar se só aquilo me trazia uma total felicidade para a minha vida. Não questionava se aquilo era certo ou errado, mas me perguntava se era realmente feliz com tudo aquilo que eu fazia. Depois de algum tempo, senti realmente que da forma que estava vivendo, não me trazia esta felicidade plena, que tudo aquilo era somente uma alegria passageira e que estava vivendo em um mundo totalmente superficial. E que muitas vezes, depois desses momentos, de festas, de momentos que para mim, com esses meus outros amigos, me deixavam felizes, eu sentia depois, eu experimentava um vazio. Começava justamente a experimentar esse vazio dentro desses meus questionamentos. Então ali, senti a necessidade muito grande de recomeçar com Deus, de sentir outra vez esta união com Ele. Porém, não sabia como recomeçar. Eu tinha essa vontade de, outra vez, de buscar essa união com Deus, mas não sabia como recomeçar. Procurei, então, colocar em comum tudo aquilo que estava vivendo e pensando com os meus pais, onde os mesmos me indicaram um amigo sacerdote para conversar. Sendo meu pai diácono, então tinha um trânsito muito grande na minha casa de padres, Então eu era amigo dos padres, não como padre, mas da pessoa, Então um desses, que era um grande amigo meu, meus pais me indicaram justamente para conversar com ele. Até foi uma tática, eu acho, dos meus pais também, que disseram: vá conversar com fulano, mas não com o padre fulano, com fulano. Depois dessa conversa que tive com ele, foi interessante, porque, abro parênteses aqui, porque eu fui para conversar com esse padre como um amigo, mas foi assim também, duro, assim, fechado. Não, eu não vou para que ele me converta, Mas foi interessante que nessa conversa com esse sacerdote, acabou que eu me confessei, depois de anos que eu não me confessava, Então foi também um momento muito marcante, assim, também nessa minha retomada, Aos poucos, comecei a frequentar novamente a missa, a rezar, mas senti uma necessidade maior, uma necessidade de viver esta vida cristã em comunhão com os outros, de forma coletiva e não individual. Procurei então aqueles amigos que participavam comigo quando adolescentes e continuaram como jovens do movimento dos focolares. No início, tive um pouco de vergonha em procurá-los, mas lembrei da história do filho pródigo, onde o pai o esperava com uma bela festa
E foi justamente